Olá! Sejam bem-vindos ao nosso 6º dia de propósito. Olha aí, já tem. Vocês já estão aí esperando. Podem ir entrando. Obrigada, amor. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha pra gente. Oi. Paz, hoje sábado, dia 6 de agosto, provérbio de número 6. Meu Deus, já tá com a sua Bíblia aberta aí? Vamos lá, aguinha, chazinho, café, Bíblia aberta, caderninho de anotação. Não esquecem de fazer aquela foto bem bonita desse momento do seu devocional, colocar no seu store, marcar o Ministério Talmidim. Se quiser me marcar também, eu vou adorar repostar para a gente ver o engajamento de vocês. E acredite, talvez a pessoa que segue você vai ser a única oportunidade dela no dia, ou talvez a única oportunidade dela na vida de ter algum contato com o Evangelho de Jesus. Então não tenha vergonha de divulgar esse momento, esse tempo que você está vivendo. Porque às vezes a gente fala isso, eu já ouvi de moças assim, mas eu tenho vergonha, eu tenho tão poucos seguidores, vão achar que eu tô querendo virar blogueira, não sei o quê. Não tenham vergonha. A voz que você tem, talvez seja a voz que essa pessoa vai ter o acesso. Essa pessoa não consegue, nem conhece talvez o Ministério Talmidim, nem conhece a gente, não tem outra maneira de saber do que está acontecendo. E você pode ser essa ponte, esse farol. Eu gosto muito desse termo, essa ponte entre a terra e o céu, que o Senhor pode nos usar dessa maneira. Então seja também essa ponte. Faça sua foto desse momento gostoso que você está vivendo agora de manhã. Printa a tela, do jeito que tiver aí, não tem problema, para você divulgar, tá bom? Eu sei que isso está fazendo bem a você. Eu sei que isso tá te acrescentando e isso pode acrescentar mais pessoas também. Eu ganhei hoje, eu quero mostrar para vocês, eu recebi ontem da Delícias do Hernandes. Olha isso daqui, gente. Quero agradecer publicamente. Delícias do Hernandes é uma padaria muito gostosa desde 2010 e eu conheço eles desde 2010, desde o comecinho. Fica lá em Paulínia. Até se você tiver de outra cidade, esses dias a gente perguntou, tinha gente do Rio de Janeiro, São José dos Campos, tinha mais cidade agora, Tuiuti, várias cidades. Se você for de outra cidade, pode colocar aí embaixo pra gente saber, tá bom? Da onde você tá assistindo, até onde essa live tá chegando, essa mensagem do Senhor tá chegando. E eu quero agradecer, gente. É um croissant de amêndoas. Vou abrir aqui pra vocês. Daqui a pouquinho eu vou tomar meu café. Delícias do Hernandes. Se você mora perto de Paulínia, você precisa conhecer esse lugar, gente. Eu já saí várias vezes de Valinhos só pra ir lá. Ó, sofre comigo. Olha isso, gente. Sabe o que eu... Sacanagem. Sabe o que eu vou fazer? Daqui a pouco vou dar uma aquecidinha e tomar com chazinho. Eu gosto dessas coisas assim, mais aquecidinha. Muito obrigada. Eu tenho uma história de milagre com essa família. Vou contar aqui para edificar... para edificar a sua fé. O Senhor tem, pela graça dele, né, nos usado em muitos milagres de cura. Esse casal foi um dos primeiros, assim, que o Senhor nos usou nesse sentido. Eu estava lá na padaria com uma amiga que é pastora em Paulínia, fui ter um tempo de mesa com ela. E os donos, né, da padaria chegaram e ela tava com o olho muito inchado, muito triste, os dois. Assim, com aquela cara de derrota mesmo. Com o olho inchado de choro. E eu já os conheço, né? Por frequentar, por ser cliente da padaria. E eu perguntei pra ela, eu falei, o que aconteceu? Nossa, ela tá sempre feliz, eles são nordestinos, então assim, eles estão sempre alegres e tal.
E ela falou, Ju, nós estamos tentando engravidar há muitos anos, mas há muitos anos mesmo. Nós já fizemos vários tratamentos, tal, e agora nós tivemos assim um diagnóstico muito difícil. Estamos voltando de uma consulta onde todas as nossas esperanças se acabaram. Não tem mais jeito. E essa palavra provocou em mim um gatilho de ira. Um gatilho de raiva mesmo daquela situação. E eu me lembro que eu falei, como assim? Acabou as esperanças. Como assim acabou as esperanças se nós conhecemos um Deus que é a fonte da esperança? Falei, não, eu não aceito esse diagnóstico. Eu posso orar por você? E ela levou um susto assim, ela falou, pode? E eu já peguei um olhinho ungido que eu tinha na minha bolsa e ungi a barriga dela, o ventre dela, ungi ele, ungi ela, e decretei vitória, e decretei fertilidade. Falei, o Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Eu não aceito esse diagnóstico, em nome de Jesus. O teu ventre é um ventre fértil, os teus sonhos vão se realizar. O Senhor é o Deus da segunda chance. Eu comecei a orar e a profetizar dentro daquela padaria, e o negócio foi pegando fogo naquele lugar, no meio de todo mundo. Foi muito incrível que nesse momento a padaria esvaziou, os funcionários que estavam lá dentro vieram junto. Foi um mover de Deus. Em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, ela engravidou. E ela engravidou de gêmeos. E ontem a minha mãe mandou uma foto, né, delas, assim com os gêmeos. Eles já estão grandinhos já. E ela falou, filha, você tem que ir lá, porque eu ainda não conheço os gêmeos pessoalmente. Ela falou, você tem que ir lá, porque eles entenderam que esse milagre foi aquela oração. Olha que coisa linda, porque às vezes a gente ora e fala, ai, será que a pessoa um dia vai lembrar? Não, eles falaram. Dalva falou pro meu pai, Ney, a oração que a Ju fez aqui mudou a nossa fé, mudou a nossa perspectiva, e nós engravidamos e hoje os bebês estão aqui em dose dupla, porque Deus faz em dupla honra, aleluia! Eu fico até já com calor de lembrar. Mas Deus é maravilhoso, e não é a minha oração. Essa oração pode ser sua também, porque o poder não está na nossa oração, mas está no Deus da nossa oração. Então eu tô muito feliz com isso que aconteceu. Mais milagres aconteceram só esse ano, gente. 4 grávidas. Meu Deus, 4 grávidas. Do mesmo dia, da mesma oração, lá no Shabá. Mas isso vai ficar para um outro dia. Só queria aí contar e aquecer a sua fé. Vamos abrir a nossa Bíblia, Provérbios 6. Lições para a vida diária. Assim está o título na minha Bíblia. Capítulo 6, dia 6. Capítulo 6 de Provérbios. Abra a sua Bíblia aí. Vão me ajudando, gente. Vão comentando aí, colocando o título que está na sua Bíblia. Enviando essa live para mais pessoas. Colocando aí, ó, no aviãozinho. Muitas mulheres, homens assistindo depois, ouvindo pelo Spotify. Porque às vezes não consegue de manhã, né? Hoje sábado, as pessoas querem dormir também mais um pouquinho. As que podem, né? Mas vão enviando aí, tá bom? Na minha Bíblia tá lições para a vida diária. Eu quero começar com você já no verso 1, 2 e 3. No título da nossa live. O título que eu coloquei hoje é Escolha Suas Guerras. Quem escolhe a roupa que vai vestir? Quem escolhe o que vai comer? Quem escolhe o caminho que vai fazer? Quem escolhe o que vai comprar? Quem sabe fazer escolha? E quem ultimamente não tá sabendo escolher as guerras? Aí você fala, ai Ju, mas não tem como escolher isso. Isso é algo que o Senhor permite, isso é permissão do Senhor para fortalecer a nossa fé. Não tem como eu escolher entrar ou não. Hoje eu quero te contar que existem guerras que nós podemos e devemos escolher não entrar. Olha o que diz aí no verso 1. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por conta das suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação. Pois você se colocou nas mãos do seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver
essa situação. Então hoje eu quero te contar que existem guerras que você pode escolher não entrar. Vocês lembram que sabedoria, que é o que nós estamos estudando aqui no mês todo de agosto, a sabedoria do livro de Provérbios, não é o conhecimento, mas é a aplicação. A sabedoria, ela diz respeito à prática e não à teoria. O seu primeiro significado não está relacionado a saber as respostas certas, mas é saber a reagir, como reagir a certas situações. Sabedoria é o que você faz e não o que você sabe fazer. Sabedoria é o que você faz e não o que você apenas fala. Sabedoria diz respeito à prática e não à teoria. E aqui fala sobre situações que nós podemos evitar. Enroscos, problemas que nós podemos não entrar. Existem guerras que nós podemos escolher não entrar. Existem guerras que são desnecessárias. Fala a verdade, não tem situação que a gente se mete, que a gente olha para trás e fala, como é que eu entrei nesse laço? Como é que eu entrei nessa roda de conversa? Como é que eu entrei nessa fofoca? Meu Deus, eu já tô fazendo parte de um problema que eu nem tava no meio, nem é comigo. Eu fui tentar ajudar, eu fui tentar defender, eu fui tentar fazer o bem. Quando eu vi, tava eu em primeiro plano, eu em primeiro erro, eu aí mal da história, mal interpretada, perdendo a minha razão. O que o Provérbio 6 diz é sobre essas situações. Esse texto não é algo contra a generosidade. Então eu não posso ajudar o meu irmão, que a Bíblia fala, né, para eu não me meter financeiramente com o meu irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode e deve socorrer o seu irmão, sim. Você deve agir em generosidade, sim. Mas o que a Bíblia está dizendo é, não se coloque você no lugar dele. Tem guerras que o teu irmão precisa passar. Tem situações que ele precisa enfrentar. Quando você rouba essa guerra dele e você puxa a responsabilidade para você, puxa para o peito, mata no peito, você além de trazer dores desnecessárias, passar por lutas desnecessárias com você, você ainda não permite que o seu irmão seja cuidado, disciplinado, tenha esse crescimento. Você está atrapalhando o crescimento de fé do seu irmão. Entende como é profundo esse versículo? Entende como é profundo esse estudo? Além de você se desgastar de forma desnecessária, você aborta o crescimento do teu irmão. Você impede que ele seja disciplinado. Você impede que ele passe por aquele deserto. Então hoje eu quero que você anote essa frase. Deus nos leva a desertos, mas às vezes quem vai para o deserto somos nós. Vou repetir para você. Deus nos leva a desertos. O versículo que eu tô é 1 aos 4, do verso 1 ao 4 do capítulo 6 de Provérbios, tá bom? Deus nos leva a desertos, anote isso. Mas às vezes nós vamos para lá por conta própria. Vou repetir. Deus nos leva a deserto. E deserto é lugar pedagógico, de ensino, onde o Senhor estica a nossa fé, onde o Senhor prova o nosso caráter, onde o Senhor refina o nosso caráter, o nosso espírito, onde o Senhor nos prepara para outro nível. Deserto é lugar de preparo para um nível maior. Quando o Senhor levou o povo para o deserto, ele estava a caminho da terra prometida, tirando eles de uma terra de escravidão e levando eles para uma terra da promessa. Ou seja, é outro nível. Entre um nível e o outro existe sim um deserto, uma luta, algo pedagógico, coisas que o Senhor permite na nossa vida. Porém, existem desertos que eu e você, vamos caminhando por conta própria para lá. E a pergunta é, esse deserto que você está, Deus te levou ou você que se meteu lá? Ai, meu Deus. Vou repetir, essa luta que você está passando, esse deserto, foi o Senhor que te levou para lá, para um caminho maior, para um tempo de preparo no amor. Porque quando ele leva a gente, meu Deus, isso é muito forte. Quando o Senhor nos leva para um deserto, ele garante suprimento, ele garante maná, ele garante proteção, ele garante nuvem, que quer dizer presença, que quer dizer auxílio.
Mas quando nós vamos para o deserto por conta própria, a gente tem que arcar com as consequências do deserto. Meu Deus, isso é muito forte. Tem guerras na nossa vida que nós não precisamos passar. Tem situações que é a gente que se mete. Por isso que o título é Escolha suas guerras. Escolha guerrear a guerra que o Senhor te propôs. Não se mete em guerra dos outros, não. Você não deixa nem seu irmão crescer e você que se desgasta. Nós nos envolvemos em problemas, às vezes, que não são nossos. Essa é a verdade. Você, às vezes, se coloca nessa... E a Bíblia é muito clara, né? Verso 3, parte B. Pois você se colocou nas mãos de um amigo. Você que foi para lá. Você que escolheu. Isso é muito forte, isso é muito... E vamos combinar, até na própria situação aí de fiador, quantas amizades acabam, quantos relacionamentos familiares acabam, quantas feridas, quantas coisas acontecem por conta de falta de vigilância. É bíblico. Capítulo 6 de Provérbios, é bíblico. Não tem como a gente fugir da palavra. Então hoje o que eu quero trazer para você, em primeiro, são 3 tópicos hoje. Esse é o primeiro. A Bíblia vai nos contar sobre um rei que se meteu numa guerra que não era dele. Talvez eu não vou ter tempo de discorrer tanto na história dele, mas se você puder depois estudar, abre a tua Bíblia aí, 1 Reis 22. 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis está antes do livro de Provérbios. Esses dias eu falei livro de Salomão. Oh Deus, vocês vão perdoar meu aí, hein, gente? É o horário. Vamos lá. Quando terminar a live eu vou contar o testemunho. Quando terminar a live não, quando terminar o propósito em setembro eu conto o que é essa live. Por que Deus me levou para essa live, para esse propósito às 8 da manhã. Em setembro eu conto para vocês. Josafá e Acabe, 1 Reis 22. Olha só, Josafá era rei, Acabe também era rei. Nessa época eles estão no reino dividido, então Acabe era o rei do lado norte, enquanto Josafá era o rei do lado sul. Nesse tempo estava dividido, 10 tribos foi para cima, 2 para baixo, estavam em guerra, foi uma situação por conta do próprio Salomão, enfim, uma história muito longa que eu não vou ter tempo de contar. E Acabe manda um recado para Josafá. Acabe diz para ele, olha, eu tô sendo atacado, eu vou precisar entrar numa guerra. Você entra comigo nessa guerra? O que Josafá faz? Entro, vamos lá, nós somos irmãos, tamo junto, vamos guerrear junto. Agora eu te pergunto, Deus queria que Josafá entrasse com Acabe nessa guerra? Era do interesse do Senhor, era propósito do Senhor esse deserto e essa luta para Josafá? Será que Deus queria essa união? Será que era propósito do Senhor? Olha aí no verso 4. Josafá respondeu, é verso 4 mesmo? É. Josafá, parte B. Então, desculpa, parte A mesmo. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote Gileade? E Josafá respondeu ao rei: claro que sim. Onde está que Josafá foi aos pés do Senhor? Onde está que Josafá procurou um profeta? Onde está que Josafá orou ao Deus de Israel para saber se era para ele ir para essa guerra? Todas as demais guerras, tem esse tempo de oração, de intercessão, de consulta aos profetas, que até algumas versões diz até como vidente, que eram os profetas da época, profetas do Senhor. E Josafá respondeu: claro que sim, você e eu somos um. Meus soldados são seus soldados e os meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou bonitinho: antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas e os 400 no total e lhe perguntou, e aí a história vai contar, é pra gente ir? Não é pra gente ir? E os profetas vão dizendo: vai, pode ir, vocês vão guerrear. Até que Micaías profetiza contra Acabe e diz: vai, pode ir, mas você vai morrer nessa guerra. Eu sei que a história vai nos contar que essa guerra foi
tão difícil. Acabe, inclusive, morre nessa guerra. Esse é o fim de Acabe. Nessa guerra onde Josafá estava quietinho, bonitinho, lá no reinado dele, ele não tinha nada que se meter com essa guerra, amada. Quantas guerras eu e você nos metemos por querer ser o herói das pessoas? Deixa eu te contar uma coisa, anote isso bem grande assim. Você não é herói de ninguém. Você não é herói de ninguém. Não queira ser a leoa da situação, puxar pro peito. Eu vou guerrear, essa guerra é minha. Ninguém mexe com os meus filhos. Deixa às vezes seus filhos passar uns perrenguinhos. Coisa de escola mesmo, coisa de rua. Vai fortalecer, vai fazer seu filho crescer como homem. Vai fazer sua filha crescer como mulher, arcando com as suas próprias consequências. Você não é herói de ninguém. Deixa cada um com a sua guerra. Cuida da sua. Você não tem problema? Se você não tiver, eu tenho uma lista pra você. Cuide você dos seus problemas. Deixa que cada um cuida dos seus. Todo mundo cresce junto. Ninguém é herói de ninguém. Escolha as suas guerras. Josafá não soube escolher as guerras dele. Escolheu a guerra de Acabe. A guerra era de Acabe, não dele. Ele foi se meter na guerra que não era dele. Mas é tão lindo que Josafá aprende a lição. Olha, e ainda no capítulo 22 mesmo, Josafá no verso 48, olha só, depois que tudo isso passou, tá? Acabe morre, ele volta, se arrepende, entende que ele se meteu numa guerra que não era dele, aprende a lição. Então, amada, se você já passou por isso, aprenda a lição e ó, vida nova. Vida nova. E Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram. Ele não foi muito bem sucedido depois, essa é a verdade. Naufragaram no porto. Certa vez, Acasias, filho de quem? Quem está acompanhando a Bíblia aí? Filho de Acabe. Ou seja, as histórias se repetem. As histórias se repetem. Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: deixe que meus homens naveguem com os seus. Ou seja, propôs de novo uma aliança, propôs de novo uma guerra que não era dele. Mas Josafá não aceitou a proposta. Grifa isso bem grande assim, ó. Verso 49. Aprenda a lição. Se você já se meteu numa guerra que não era sua, ok, peça perdão. Nós temos o Deus da graça, da misericórdia. Jesus me perdoa. Nunca mais eu me meto numa guerra que não é minha. Mas aprende a lição, amada. É um processo que nós precisamos crescer. É uma escada. Chegou nesse degrau, bora pro outro. Já se meteu em guerra que não era sua, agora você vai aprender a escolher as suas guerras. Verso 49. Mas Josafá não aceitou a proposta. É essa lição que eu quero que você saia dessa live hoje, que você encerre essa live hoje. Livre-se das obrigações desnecessárias. E o verso 4 de Provérbios 6 diz assim: não deixe para amanhã. Se você tiver algo para resolver, para se livrar de guerra desnecessária, você tem até 24 horas. Até a próxima live para se livrar. E amanhã na live você vai comentar aí: Ju, me livrei. Manda aqueles cadeadinho aberto assim, ó. Livre-se de guerras desnecessárias. Não deixe para amanhã. Não descanse. Eu vou orar para você não dormir enquanto você não conseguir fazer isso. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se de guerra desnecessária. Escolha suas guerras. Meu Deus, já passou 25 minutos. Santo Deus. Vamos correr. Do verso 6 ao verso 11. Já é o segundo tópico aí. É a lição da formiga. Onde a Bíblia vai falar: preguiçosa, vai ter com a formiga. Eu vou deixar esse estudo aí para vocês fazerem sozinho. Mas aí do verso 6 ao verso 11 vai falar sobre procrastinação, sobre preguiça espiritual, sobre cochilo. Sobre essa mulher que fala que vai fazer devocional, tem 6 meses e não começa a fazer. Sobre essa pessoa que fala que vai começar um tal negócio, que vai começar a trabalhar, que vai não sei o que vai arrumar o guarda-roupa, que vai fazer sei lá o que dentro da sua casa, que vai trocar a lâmpada. Homem, pelo amor de Deus, que tá falando há não sei quanto tempo, que vai cortar a grama e só fica procrastinando. Toma essa burdoada em nome de Jesus, do verso 6 ao verso 11.
Para de procrastinar, larga de preguiça, acorda, menina. Quem é que falava assim mesmo? Meu Deus, acho que era a Maria Braga. Acorda, menina. Cochilo, preguiça, saia desse berço esplêndido e acorda pra vida. Vida devocional é isso. É acordar, é despertar, é ter um tempo com Deus. E aí do verso 6 ao verso 11 vai dizer que a formiga não tem um patrão que fica ali, ó, em cima dela. Vamos, trabalha. Ela não precisa de patrão. Mulher, maturidade. Você não precisa de ninguém falando pra você o que você tem pra fazer. Você sabe o que você tem pra fazer. Meu Deus, tem alguém aí de Amaporã. É Paraná? É isso? Amaporã. Ai, Jesus, que coisa linda, glória a Deus. Se você é de outra cidade aí, ó, manda a cidade que você tá falando. Glória a Deus por isso. Desperta tu que dormes. Obrigada, Érica. Desperta tu que dormes e Cristo vos esclarecerá. É palavra de Deus. Então essa preguiça, eu gosto dessa parte onde fala que a formiga não precisa ter patrão, porque eu lembro da vida devocional no secreto. Nossa vida devocional no secreto não tá passando no YouTube da igreja. Não tem o fotógrafo da igreja pegando aquele close nosso, adorando. Tem hora, gente, que eu confesso, que eu falo, ai, Jesus, como eu queria uma foto desse momento aqui, ó. Eu nem vou me abrir aqui, né? Mas do jeito que eu fico no meu quarto no secreto, pelo menos pra eu guardar. Mas eu sei que tá registrado no céu. Quem interessa tá vendo. Quem interessa tá sabendo. Então, pra mim, esse é o versículo da vida devocional. Você não precisa estar numa live como essa, ao vivo, como postando no Instagram. É no secreto. Ou seja, você não precisa de patrão. Você tem maturidade. Você sabe o que precisa fazer? Então faça. E eu quero encerrar do verso 16 ao verso 19. E vamos juntas aí, ó. Todo mundo com o dedinho me ajudando, porque já perdi o tempo. 6 coisas o Senhor odeia. Essa versão é a NAA. Para mim, esse versículo é a melhor tradução, tá bom? Eu acho que tanto a versão A Mensagem quanto a versão NVT, NVI roubou um pouquinho do significado, porque a versão NAA, que é mais antiga, que é a Nova Almeida atualizada, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma detesta. É um dos pouquíssimos versículos que fala da alma de Deus. É tão profundo, né? Alma de Deus, a gente fala tanto da nossa alma, aqui Deus está falando da alma dele. E ele fala que a 7ª coisa, a alma dele detesta. As outras dão 7 coisas ele considera detestável, mas eu prefiro essa versão, que a 7ª a sua alma detesta. Então vamos contar quantas coisas ele odeia? Tá tudo aí no capítulo 6. Primeiro, olhos arrogantes ou orgulhosos. Vão escrevendo aí, meninas. Primeiro, olhos arrogantes ou orgulhosos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que matam inocente. Quarto, coração que trama a maldade. Quinto, pés que se apressam a fazer o mal. Sexto, testemunha falsa. Então aí foram 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª que ele detesta, qual que é? Aquele que semeia discórdia, ou em algumas versões diz desentendimento entre os seus irmãos. Que toda língua fraudulenta seja queimada agora em nome de Jesus. Que toda... Eu tinha uma conhecida que falava assim, que toda língua fraudulenta e mentirosa e fofoqueira encha de afta. Tô brincando, gente. É o Senhor que cuida disso. Mas a Bíblia diz que a alma do Senhor detesta, abomina a 7ª coisa, que é aquele que semeia discórdia. Do verso 20 ao 35 vai falar tudo que a gente falou ontem: imoralidade sexual, palavras sedutoras, brincar com fogo. Lembra que a gente falou ontem de brincar com fogo? Olha o verso 27. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que sua roupa se queime? Pode brincar com a mulher imoral? Pode ouvir a voz sedutora do pecado? Ou seja, pode ficar com o fogo perto do peito e não se queimar? Pode alguém caminhar sobre as brasas sem que o seu pé se queime?
Não tem como, gente. Verso 20 a 35 é toda a live de ontem, sem dúvida nenhuma. E eu quero dar ênfase hoje. Trouxe até como chama isso aqui mesmo? Não é Sharp. Pashmina ou cachecol, sei lá o nome. Olha que lindo no verso 20, diz assim: meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não deixe de lado as instruções da sua mãe. Guarde as palavras dele em seu coração e amarre como um cachecol em seu pescoço. Então eu vou colocar aqui, ó, como um cachecol. O comentarista dessa Bíblia diz que é como um cachecol que a gente usa para se aquecer do frio. Aqui em casa agora esse horário é bem frio. Como esse cachecol a gente enrola no pescoço, assim nós temos que fazer com todas essas palavras, essas lives, esse conteúdo de sabedoria, amarrar no pescoço. Aonde você estiver, o frio que você estiver passando, é essas palavras que vão te aquecer, te proteger, te acalmar, te acalentar. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse tempo, por essa live, por esse conteúdo tão precioso. Te agradecemos por cada testemunho, Senhor. Te agradecemos por cada cidade tão distante que está chegando outros estados, Pai. O Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, aonde estiver chegando essa live, nós te agradecemos pela vida de cada mulher, de cada homem que está sendo ministrada, que essa palavra seja gravada nas tábuas do nosso coração e sejam amarradas no nosso pescoço, como um cachecol que aquece do frio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, até amanhã. Amanhã tem convidada especial confirmada. A live de amanhã tá top. Não perca. Até amanhã.